Vamos começar esse vídeo então respondendo ao quiz que eu deixei para vocês. Como eu falei, normalmente a ideia não é responder no vídeo seguinte, mas essa é uma exceção. O que a gente pode dizer sobre o vértice com maior tempo de término? Depois que a gente fez as buscas em profundidade para calcular os tempos de término. E a resposta é que parece um chute razoável, que a gente pode inferir que o vértice V aqui, que tem o maior tempo de término, pertence a uma componente fonte. Esse vértice com maior tempo de término está em uma componente fonte. E se vocês fizeram o que eu falei de tentar aplicar o algoritmo várias vezes aqui, começando de vértices diferentes e tal, vocês vão perceber que recorrentemente isso está sempre acontecendo de novo. Né? Claro que aqui na aula eu não tenho tempo de fazer tantos exemplos assim, mas isso nos dá aquela... brincar com o problema é o que daria essa ideia de falar, parece que tem alguma coisa aí, parece que não é só uma coincidência. Então, vamos ver que de fato não é só uma coincidência, a gente pode provar que é sempre esse o caso, tá? Sempre o vértice com maior tempo de término vai ser um vértice que pertence a um componente fonte. Tá? Vamos ver por que isso acontece aqui na demonstração. E aqui eu já chamo a atenção para vocês que demonstrações lógicas não são só para a gente ter um formalismo, elas são também para ajudar a nossa compreensão. Tá? Elas entram em detalhes técnicos muitas vezes, tem uma questão de formalismo matemático, mas também tem uma questão de realmente compreender o que está acontecendo. Porque você pode fazer inúmeros exemplos e aplicar o algoritmo e sempre o vértice com maior tempo de término vai estar num componente fonte, num componente do qual não tem arestas entrando, só tem arestas saindo dele para outros, mas não pode ter entrando. E isso não é o suficiente para você ter certeza de que o seu algoritmo vai estar sempre correto. Pode ser só que você não pensou num exemplo em que aquilo não acontece. Então, quando a gente demonstra aqui, a gente vai ter que usar algum argumento lógico que fala, olha, realmente, isso vai acontecer, sempre, garantido. Então, vamos ver aqui. A prova vai ser por contradição. Lembrando vocês, a prova por contradição é aquela em que a gente supõe que algo que deveria acontecer não acontece, a gente supõe um absurdo, a gente nega o que a gente quer provar, e daí a gente chega num absurdo, a gente chega em algo inválido, e, portanto a gente conclui que aquilo que a gente negou estava errado e vale a afirmativa. Tá? Nesse caso aqui a gente quer provar essa afirmação, de que o vértice com maior tempo de término sempre está num componente fonte. Então a gente vai supor por contradição que embora V tenha de fato o maior tempo de término, ele tem aqui o maior tempo de término, ele não está em uma componente fonte, então não está numa componente que é fonte. Nesse caso, tem que existir uma outra componente que tem arcos incidindo na componente de V. Vamos chamar essa outra componente de C aqui, então tem que ter uma outra componente C que tem arcos incidindo na componente de V. E eu sempre recomendo para vocês usar desenhos, eu sempre falo que desenhos ajudam bastante. Então vamos colocar aqui, olha só, vamos dizer que essa é a componente de V. Aqui está o vértice V. O tempo de término dele é TV, que é o maior de todos, o maior de todos os tempos de término. No entanto, a gente está supondo aqui por absurdo que ele não é fonte, o V não está numa componente fonte. Então, tem que ter uma outra componente aqui, que eu chamei de C, que tem pelo menos um arco indo dela para V. Tá legal até aí? Mas vamos dar nomes aos bois ali, porque essa componente não pode ser vazia, né? Então ela tem que ter pelo menos um vértice. Digamos que esse vértice é U. Né? Então, vou voltar para outra cor aqui, seja U o primeiro vértice de C a ser visitado. Né? Eu não estou nem falando que a busca começa no vértice U dentre todos do grafo, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando dentre os vértices de C ali, ele foi o primeiro que foi visitado. Sabe? A busca em profundidade primeiro caiu nele, nessa componente, e daí começou a visitar os outros a partir dali. O que a gente sabe é que U alcança V. Por quê? Bem, porque por hipótese aqui, né, na nossa prova por contradição, eu estou supondo que essa componente C tem pelo menos um arco aqui que vai até a componente de V. A gente também sabe que todo mundo de uma componente fortemente conexa se alcança. Né? Então tem que ter caminho. Caia onde cair esse arco aqui, tem que ter um caminho até V. E saia de onde sair esse arco aqui, tem que ter um caminho de U
até ele. Isso tem que existir, porque todo par de vértices dentro de uma componente se alcança. Então, U tem que alcançar a origem desse arco aqui. Esse arco tem que existir, porque pela nossa hipótese, né? Se não V estaria no componente fonte. A gente está supondo por absurdo que não é o caso. Então tem que ter esse caminho. Temos que U alcança V. Isso tem que acontecer. Mas V não pode alcançar U. Por quê, gente? Pensa em um instante. Se V alcançasse U, eu tenho caminho entre todo mundo que está aqui, de todo mundo que está aqui, de um para o outro. De todo mundo que está aqui, de um para o outro. Tenho caminho de todo mundo que está em C para V, para a componente de V, melhor dizendo. Se eu tiver um arco voltando, aí eles são o mesmo componente, né? Porque daí eu vou ter caminho de todo mundo do componente de V, do componente da direita, para o componente C, que está à esquerda. Então, não pode ter esse arco, não pode ter arco de V para U. Então, concordamos aqui que tem que existir caminho de U para V, U tem que alcançar V, mas V não alcança U. Agora a gente tem duas possibilidades. Vamos começar a explorá-las e ver o que elas significam no desenho, para ficar mais claro para a gente. Essas duas possibilidades são a respeito de quem foi visitado primeiro, tá? Em quem a busca em profundidade chegou primeiro. Para não ficar confuso, eu supus que U é o primeiro vértice da componente C que foi visitado, mas não do grafo inteiro, né? Então pode ser que U foi visitado antes de V, ou que V foi visitado antes do que U. Por que pode acontecer as duas coisas? Porque lembra do meu loop da busca em profundidade aqui, ó? Ele começa a percorrer aqui, ó, para cada vértice de visão, para cada vértice do grafo. Se ele ainda não foi visitado, ele faz a busca. É uma ordem arbitrária. Então pode acontecer qualquer coisa aí. Vamos lá então para a primeira situação. Se o meu vértice U foi visitado antes de V. Vamos ver o que vai acontecer. Se U foi visitado antes de V, abri o vértice U, marquei ele como visitado e comecei a disparar a busca em profundidade para todo mundo que é alcançado a partir de U. Para todo mundo que é vizinho de U e desses para os seus vizinhos e tudo mais. Legal. Isso quer dizer que, eventualmente, eu vou chegar em V. Então, V vai ser visitado antes, isso aqui é importante, que U seja finalizado. E isso significaria que o tempo de U seria maior que o tempo de V. Mas a gente não estava supondo, desde o começo, que o tempo de V é o maior de todos? Se o tempo de V é o maior de todos, isso quer dizer que T de V é necessariamente maior do que T de U. Só que o que a gente acabou de perceber, gente, para entender bem o argumento da prova lógica aqui, a gente acabou de ver que se U for visitado antes de V, sendo que U está numa componente que alcança a componente de V, né, a componente de V não é fonte, com certeza, a partir de U, eu vou alcançar V, eu vou visitar V, vou finalizar V, vou marcar o tempo de término dele, antes de marcar o tempo de término de U. Só que o tempo de término só cresce ao longo do tempo. Olha o nosso algoritmo. Né? Cada vez que eu marco um tempo de término, eu incremento ele depois. O tempo de término só cresce. Portanto, nesse caso aqui, a gente chegou num absurdo. Então não pode acontecer isso. U não pode ser visitado antes de V. Vamos ver se o contrário dá melhor aí, para essa situação que a gente está construindo? Bem, se V foi visitado antes de U, então o que vai acontecer? Bem, eu vou visitar V, a partir de V eu vou visitar todo mundo que eu alcanço, né, a partir dele, saindo dele, vou visitar todo mundo, vou marcar o tempo de término de todo esse pessoal antes de finalizar V. Mas o V alcança U? Não, né? A gente falou ali, olha, V não alcança U. V não pode alcançar U, eu já argumentei o porquê. Senão os componentes colapsariam. Então, com certeza, se eu visitei V antes de U, né, se V foi alcançado pela busca em profundidade antes, eu vou visitar todo mundo que eu encontro a partir dele e vou finalizá-lo. Isso quer dizer que V será finalizado antes de U ser sequer visitado. Eventualmente, o laço da busca em profundidade lá vai disparar uma outra busca em profundidade que vai alcançar o U. Né? Isso aqui é só completando o argumento que eu acabei de falar para vocês. Isso eu garanto, por quê? Porque não existe caminho de V para U. Mas como o tempo só cresce, como o tempo só aumenta,
e eu sei que o tempo de término de V foi definido antes do U ser sequer visitado, o tempo de U vai ser maior, o tempo de U que vai ser maior do que o tempo de V. Novamente, um absurdo, porque o tempo de V tem que ser maior de todos. Então, notem que a gente chegou numa contradição nos dois casos, e com isso a gente conclui a demonstração. Eu quero ser muito claro sobre o que a gente está concluindo aqui, porque provas lógicas normalmente dão nó na cabeça dos alunos, né? É uma coisa que a gente tem que se habituar com o tempo. O que eu mostrei para vocês foi que se V tem maior tempo de término e por acaso ele não estivesse num componente fonte, eu mostrei que qualquer situação que aconteceria teria algum vértice com tempo de término maior do que o dele. Mas não pode, porque a gente falou, eu escolhi o V como sendo um com maior tempo de término. Então o que não pode acontecer, o que a gente conclui o que não pode acontecer é V não estar num componente fonte. E aí está provado aquilo que a gente intuiu, né, do exemplo anterior e tal. O vértice com maior tempo de término sempre está num componente fonte. Tá legal? E isso vai ser útil para a gente resolver o nosso problema. Só que se vocês lembrarem, eu estava procurando um vértice, já vou deixar aqui a pulga atrás da orelha, eu estava procurando um vértice que estivesse num componente sorvedouro, porque a gente concluiu que se eu fizer uma busca a partir de um componente sorvedouro, eu detecto um componente fortemente conexo corretamente. A gente argumentou isso. E daí, eu descobri um algoritmo para identificar um vértice de um componente fonte. Não parece que eu atingi exatamente o meu objetivo, mas estamos quase lá. Tá? Antes da gente avançar para a resolução do problema como um todo, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês códigos da implementação. Tá? Só para deixar tudo bem completinho. Eu só mostrei pseudocódigo no vídeo anterior, né, nessa parte aqui. Eu vou mostrar os códigos implementados em detalhes. Mas antes disso eu quero fazer uma observação importante, para não confundir a gente. Dependendo do exemplo que vocês fizerem, exemplo tipo esse aqui, né, para calcular tempos de término e tal, vocês podem ser levados a crer que o menor tempo de término vai estar no componente sorvedouro. E eu já digo para vocês, não é o caso. Não tem garantia disso. Dependendo da ordem que a busca em profundidade ocorrer, isso pode acontecer, mas nem sempre. Tá? Dependendo da ordem que ela for, o menor tempo de término pode cair em qualquer componente. Notem aqui, por exemplo, que esse aqui, ó, mais à direita, só tem arco saindo dele, é um componente fonte. Vou até usar outra cor aqui. Esse aqui é fonte. Esse mais à esquerda é sorvedouro, mas o menor tempo de término está aqui. Então notem que o menor tempo de término não garante nada, tá bom? Então, só para que é uma confusão que eu mesmo quando estava estudando tive que me perguntar, peraí, será que é o caso? E daí fui lá e vi, não, nem sempre é o caso, é bom pensar no porquê disso. Mas como a gente provou, o maior tempo de término sempre no componente fonte, vamos ver como isso vai ser útil para a gente em breve.